Sejam bem-vindos e bem-vindas a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nessa oportunidade em que dia 18 passado foi o início do Ano Novo Judaico, o Rosh Hashanah, e dia 21 se iniciou a primavera, desejo a todos e a todas Shana Tová Umetuká, um bom e doce ano para vocês e uma alegre e florida primavera. Além disso, estamos encerrando o mês de aniversário da IPU e iniciando o mês da Reforma Protestante. Para comemorarmos tantos eventos que estão unidos simbolicamente pelo tema da esperança e renovação, estamos propondo uma jornada de oração pelas famílias. Este ano de 2020 tem sido repleto de provações, o que nos motiva a buscar a Deus ainda mais. Aqueles que desejarem participar da nossa jornada de oração devem entrar em contato conosco até o dia 30 de setembro próximo. Enviaremos via postal ou deixaremos em sua casa um pacotinho de semente de flores e um cartão com uma família para você orar durante o mês de outubro. Você deverá plantar a sua sementinha, cuidar dela e elevar a Deus a sua prece. Como eu disse, a jornada de oração será de um mês, durante o mês de outubro. E a florzinha será para alegrar seu ambiente e aquecer seu coração, trazendo a lembrança que Deus é o doador da vida e de todo o bem. Que esse culto encontre no coração de Deus a aceitação e no seu coração a sinceridade para entregar a Ele o seu amor, sua vida, seu louvor e a sua adoração. Vamos orar nesse momento com nosso irmão Eliel e em seguida faremos a leitura alternada do Salmo 78 de 1 a 4, de 12 a 16 com nossos irmãos Magda e Marcos. As mulheres acompanharão a Magda e os homens ao Marcos. Oremos. Bondoso Pai, estamos nos reunindo aqui, irmãos, para te louvar, Senhor, para te buscar, para te conhecer melhor. Viemos aqui com o fim especial de te adorar, Senhor, de fazer aquilo que te agrada, que está sempre andando de acordo com a tua vontade, Senhor. Louvado seja o teu nome. Que o teu nome seja engrandecido mais e mais. Que cada um membro da tua igreja aqui possa ser um servo fiel e esteja sempre pronto a te servir, a te louvar, a te engrandecer, Senhor, e engrandecer o teu reino. Portanto, Senhor, nós sentimos as nossas fraquezas e sabemos que só guiados pelo teu Espírito, Senhor, nós poderemos ser fiéis a ti, Senhor, ser prontos a te servir e a te servir cada dia melhor. Portanto, recebe esse nosso culto de louvor ao teu nome, engrandecendo o teu nome, louvando-te eternamente, Senhor. É em nome de Jesus que nós pedimos
e agradecemos. Amém, Senhor. Convite à adoração, leitura alternada do Salmo 78, de 1 a 4 e 12 a 16. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem, e toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Todos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. Na cruz buscando meu Redentor, triste implorando por seu favor, ele atendeu todo meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Sei que Jesus é meu Redentor. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Ele da morte me libertou. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Sei que Jesus é meu Redentor. Glória ao Salvador. Amém. Convite à confissão dos pecados. Sofonias 3:9. Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso. Oremos silenciosamente nesse momento, logo após os peregrinos, oração de confissão. Oh
Senhor Jesus, nesse momento, ó Pai, estamos mais uma vez aqui no Teu altar, Senhor. Estamos aqui para Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e derramado sobre nossas vidas, Senhor. E principalmente, Senhor, pedir para que o Senhor perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, Senhor, porque muitas vezes fazemos coisas que não queremos, Senhor Jesus, e que não é do Seu agrado. Mas sabemos que Tu és um Pai misericordioso, que nos olha com carinho, com amor e que está sempre pronto a perdoar os nossos pecados. Por isso eu Te peço humildemente nesse momento, Senhor, perdoa os nossos pecados e faça que sejamos pessoas melhores a cada dia, Pai. Obrigada por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Declaração de graça, Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém? Consagração dos dízimos e ofertas. Esse momento nós vamos dar um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos dado e tem abençoado as nossas vidas. Sabemos que aí em cima tem o número da conta da igreja, para aqueles que desejarem depositar direto na conta, tá bom? Que possam estar depositando. Deus abençoe a cada um de nós e possa nos abençoar sempre nesse momento de consagração das nossas ofertas e dízimos. E logo após o cântico, nós vamos ter a oração pela nossa irmã Karen. Deus abençoe a todos. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria todo o tempo, tenho amigos, família, muitos irmãos, foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Vida, alegria, todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos.
verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, estamos aqui mais uma noite para te louvar, para te engrandecer, Senhor. Senhor, quero te pedir que o Senhor esteja abençoando cada irmão que está aqui. Abençoe, Pai, nossa semana. Que nós tenhamos uma semana de muita paz e alegria, Senhor. Te peço, Pai, que o Senhor esteja abençoando cada dízimo e oferta que foi depositada, que ela possa ser usada para a tua honra e tua glória, Senhor. É o que eu te peço, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Brilhando
Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos aqui, celebrando o seu nome, louvando e adorando a Ti. Senhor, nesse momento especial, estamos orando pelas nossas crianças, que são tão queridas e tão amadas pela igreja, que o Senhor esteja abençoando todas elas, cuidando de cada lar, e que elas possam sempre enxergar a sua luz e conhecer o seu caminho e sempre seguir nele. Nós te pedimos e agradecemos tudo no nome santo de Jesus. Amém. Ezequiel 18, de 1 a 4 e de 25 a 32, que diz: Veio a minha palavra do Senhor dizendo, que tendes vós acerca da terra de Israel, proferiz esse provérbio dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais esse provérbio em Israel. E todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. No entanto, dizeis: O caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito, não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu, praticando o que é reto e justo, conservará ele sua alma em vida. Pois, se considera e se converte todas as transgressões que cometeu, certamente viverá e não será morto. No entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito? Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? Não são os vossos caminhos tortuosos? Porquanto eu vos julgarei a cada um segundo os teus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo, espírito novo, porque morrereis, ó casa de Israel. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Todos, lembra-te da promessa que fizeste a teu servo, na qual lhe fizeste esperar. Salmos 119, 49. Segunda leitura, Filipenses 2, de 1 a 13. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo 119, 89. Boa noite, igreja.
Façamos juntos a terceira leitura, que está no livro de Mateus, capítulo 21, versículos de 23 a 32. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós, outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Todos juntos. Os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça. Salmo 119, versículo 123. No céu há muita, muita coisa que eu anseio ver, suas 1000 belezas, glórias e esplendor. Mas antes de fruir de tais delícias o prazer, primeiro quero ver meu Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. Então, por longos dias, que doces alegrias, mas quero ver primeiro o Salvador. Amém. Que a graça do bondoso Pai, o amor de Jesus e o ensino do Espírito Santo estejam com todos nós e abram as nossas mentes para compreendermos sua boa e santa vontade. As leituras da meditação do 17º domingo após o Pentecostes se iniciam com Ezequiel 18, de 1 a 4, e de 25 a 32, na qual Javé aponta a responsabilidade pessoal para alcançar seu favor. Em Filipenses 2, de 1 a 13, os cristãos são incentivados a se espelharem no hino cristológico do esvaziamento de Deus para encarnar como Messias, e após o movimento descendente da encarnação, o ascendente de sua glorificação acima de todo o nome. Por fim, Mateus 21, 23 a 32, após um enfrentamento com os principais sacerdotes no templo, Jesus conta a parábola dos 2 filhos. O ponto de conexão entre todos esses textos está na responsabilidade individual de atender à palavra de Deus,
tendo uma vida digna do chamado divino. Uma curiosidade sobre a parábola é uma curiosidade redacional. Lembremos que até 1456, com Gutenberg, os textos bíblicos eram exclusivamente manuscritos. Foi Gutenberg que inventou a prensa tipográfica, ou pelo menos retomou e inventou o processo, né, de automatização dessas prensas e fez, né, os textos, os livros como conhecemos hoje, partiram daí. Até então, os livros eram todos feitos à mão. Isso, então, nos faz lembrar que no tempo do Novo Testamento, né, mais antigo ainda do que a época de Gutenberg, uma igreja que desejava ter um texto da Bíblia, um texto do Novo Testamento, como hoje denominamos, né, uma cópia do Evangelho, uma cópia de uma das cartas, ele precisava copiar o texto. Aí sim, eles podiam preservar aquele texto em sua comunidade e o texto seguia adiante para outras comunidades, conforme a gente lê na própria Bíblia que Paulo recomendava. Hoje não sabemos mais qual desses textos, né, que foram encontrados, muitos se perderam, né, mas quais desses textos que foram encontrados realmente era o primeiro, o original, porque a datação, né, são todas próximas, não se tem data, dia, hora certinho. Então você tem o período que ele foi escrito, mas comparando os períodos, você tem alguns mais antigos que são considerados fontes primárias. Temos um texto grego chamado de Nestlealand, nome em homenagem aos homens que fizeram a compilação desses textos, que juntaram tudo e fizeram o texto. É um trabalho crítico em cima dessas fontes primárias principais do grego koiné. Eles compararam os textos e encontravam, né, algumas divergências redacionais, que é algo comum em cópias feitas à mão, e esses pesquisadores selecionaram a redação que apresentava a melhor coerência e concordância. Esse texto deles inicialmente foi usado pela Sociedade Bíblica Alemã e atualmente a Sociedade Bíblica do Brasil também a utiliza. Então esse texto é usado como base para o Novo Testamento da maioria das traduções modernas da Bíblia. Por que eu expliquei tudo isso? Porque o texto de hoje, de Mateus 21, é um desses que tem essas discordâncias redacionais. Há uma inversão curiosa. Se você pegar, por exemplo, a Nova Versão Internacional, veremos que o primeiro filho diz não, nega o pedido do pai, e aí isso justifica o pai ir para o segundo filho e solicitar o filho que vá, e o segundo aí concorda, e aí a história segue. No texto da Bíblia Almeida, revista e atualizada, que foi usado para essa meditação, que foi lido durante esse culto, acontece o inverso. Ele apresenta o primeiro filho dizendo sim e o segundo negando, e aí, né, segue a história. E eu não vou discutir essa diferença, né, não vou abordar o porquê um é assim, o outro é assado. Eu apenas cito para chamar a atenção ao fato que, dependendo da Bíblia que você estiver lendo, a conduta dos filhos é inversa. Ou é o primeiro que nega e o segundo aceita, ou é o primeiro que aceita e o segundo nega. No final das contas, nenhum dos dois filhos cumpriu integralmente, fielmente, a vontade do pai. Ambos tinham restrições em relação ao seu pedido. Um foi na resposta e o outro
no agir. Um disse não na sua resposta, e o outro, que apesar de dizer sim, não fez a vontade do Pai. Então, a parábola mostra a importância do praticar a vontade do Pai para agradá-lo. O pai fala com os dois filhos. São parte da mesma família. Ele não está falando com empregados, com estrangeiros ou qualquer outro tipo de associação. Estamos nos referindo àqueles que conhecem a Deus, que conhecem a sua vontade. O Evangelho de Mateus tem uma motivação interna. Ele está focado nos problemas da comunidade, da igreja. Se compararmos com o Evangelho de Marcos, perceberemos que este último evangelista, ele está preocupado com os não-judeus. Numa análise, vemos até que o pensamento comum entre os exegetas é que Marcos escreveu para os romanos. Então, ele está preocupado em explicar quem é Jesus de Nazaré e como seguir. Já Mateus, que escreveu objetivando as comunidades cristãs que nasceram em meio às sinagogas e estão com problemas de identidade em função da reorganização da religião judaica feita pelos escribas e fariseus e os remanescentes do Sinédrio após a perseguição romana. Quer dizer, para o povo judeu se sentir acolhido, amparado nas sinagogas, uma vez que estavam sendo perseguidos pelos romanos, eles se fecharam e começaram a expulsar todos aqueles que não seguiam estritamente o ensino dos fariseus. Então, os cristãos que tinham nascido e crescido em meio à sinagoga e agora se converteram ao cristianismo, estavam com um problema de identidade. Somos ou não somos cristãos, apesar de termos nascido como judeus? Então, Mateus está focando isso. E como disse o profeta Ezequiel, uma responsabilidade pessoal. Quer dizer, não é o nascimento, não é o pertencer à comunidade que faz com que eles sejam agradáveis a Deus. Ele mostra que Jesus não está rejeitando ninguém. Todos que se propõem a obedecer a Javé são aceitos. Ele chama todos para trabalhar em sua vinha. Não houve discriminação ou privilégio entre os filhos. A resposta dos filhos foi aceita pelo pai. Não encontramos no texto o pai forçando, usando sua autoridade e poder, brigando, gritando com os filhos para que vão. Não os chantageou com promessas ou de prêmios ou de punições. Simplesmente ele chamou um e o outro e aguardou. Esperou para ver o que eles iam fazer. A escolha foi individual de agradar ou não. Um diz que sim prontamente, aceita o que lhe é delegado, mas depois que o pai se vai, ele se mostra hipócrita, não cumpre o prometido, talvez se sentindo como o herdeiro, o filho do dono da vinha, achou que não tinha obrigação de ir, de atender ao que o pai dizia, já se sentia confortável em sua posição. Não sabemos por que ele não foi. Mas é claro, é bem claro no texto, que ele não cumpre o compromisso, o que prometeu. O outro filho, por sua vez,
não deseja ir trabalhar na vinha. Contudo, quando fica sozinho, se arrepende da resposta que deu e atende ao pedido do pai. Ao primeiro filho, podemos dizer que temos na igreja, comparando, né, esse primeiro filho, aqueles que, entusiasmados, quando se convertem, desejam entregar totalmente sua vida a Deus, querem ser pastores, missionários, são radicais, extremistas. Aí passa-se o tempo, esse entusiasmo esfria, a pessoa começa a esquecer o compromisso e muitas vezes acaba se afastando da igreja. A chama que ardia no coração passa a arder na língua. Criticam tudo e todos para justificar a sua própria falta de comprometimento. Mateus não está comparando os dois filhos a quem crê ou não crê, se está ou não está na igreja. Diríamos que ambos estão. São filhos, estão ouvindo e aprendendo a palavra de Deus. O problema reside no que fazem com o que ouviram, no que fazem com a palavra de Deus. Não se questiona na parábola a filiação, mas o agradar ao Pai. Eu citei o primeiro filho, né? Mas nós vemos que nos dois filhos a prática é invertida ao discurso. Retomando, né, o que eu disse do texto de Ezequiel, o profeta mostra que a responsabilidade está em quem pratica ou não a justiça, isto é, quem pratica a justiça ou quem pratica a injustiça. Se alguém se arrepende de seus maus caminhos, Deus o perdoará, o aceitará, e o arrepender-se aqui está ligado a uma mudança de comportamento, é claro. E o contrário, aquele que não se arrepende, que se mantém no seu mau caminho, morrerá, né? Então o texto usa essas expressões. Nós vivemos uma sociedade que percebemos um dissociamento, né? Uma separação entre o agir e o falar. Estamos em uma sociedade que valoriza mais o falar. Insistimos em acreditar nas promessas e propagandas que não têm uma concretização. Pregadores e igrejas que falam que as pessoas querem ouvir, como estratégias de marketing, como formas de crescimento de suas comunidades, né? Mas as suas vidas e ensinamentos estão longe do Todo-Poderoso. É o filho que promete e não faz, como estamos falando até agora. Nunca o sermão é para ele. Pelo contrário, fica pensando, fulano ou ciclana deveriam ter ouvido isso, deviam estar na igreja hoje, deviam ter, né? Sempre pensando que o outro, aquela mensagem é para o outro, se julga mais santo que os demais. Com isso eu lembrei de uma pequena história sobre Gandhi que penso ilustrar esta situação. Conta-se que uma senhora pediu ao Mahatma Gandhi que exortasse seu filho a parar de comer açúcar. O religioso pediu que em uma semana ela trouxesse seu filho. Decorrida a semana, a mulher retorna com o garoto e o sábio olha para ele e diz: pare de comer açúcar. A mãe, ansiosa, esperou a complementação que não veio e então questionou indignada: se ia dizer só isso, por que me fez esperar uma semana para trazer o menino? Por que não falou na semana passada? Ao que o religioso respondeu: na semana passada eu ainda comia açúcar.
Desconheço a fonte da história, né, mesmo a sua veracidade, mas transportando a história para o nosso cotidiano, ela ilustra o esforço que devemos fazer de conformar nosso comportamento à Bíblia, e não o contrário, né? Trazer o que a Bíblia diz para justificar o que fazemos. Não, o nosso comportamento deve tomar a forma do que a Bíblia diz. A Bíblia elogia aqueles que são coerentes em sua vida com aquilo que anunciam. O exemplo do segundo filho, ou do filho que nega e depois faz, é esse. É aquele que está em seus maus caminhos, se arrepende e vai para o caminho de Deus. No texto de Filipenses 2, por exemplo, ele ilustra isso quando Paulo invoca o exemplo de Cristo para exortar a igreja. Quer dizer, é o exemplo, é como Cristo fez, nós devemos fazer também. Nosso espírito encontra em Jesus o modelo de justiça que Deus requer de nós. Em Mateus, Jesus conclui o seu discurso demonstrando que o filho arrependido agradou o Pai. Vemos no Antigo Testamento exemplos de pessoas como Moisés e Jeremias, que num primeiro momento disseram não a Deus, mas depois foram usados pelo Altíssimo para anunciar sua palavra. Como filho arrependido, foram aceitos e aprovados por Deus. A parábola dos dois filhos engloba todos nós. Não há distinção de pessoas para atender sua vontade. Tanto os líderes religiosos, fariseus, sacerdotes, como os publicanos e as meretrizes ouviram a proclamação de João Batista. Isso é o que Jesus fala um pouquinho antes da parábola. Mas os últimos ouviram e creram. Devemos fazer o balanço de nossas vidas. Ao meditar nas Escrituras Sagradas, orar, ir à igreja, participar da escola dominical e outros trabalhos, estamos agindo como filhos. Queremos ouvir o que Deus tem para nós. É a maneira que deixamos o Espírito Divino entrar em nossas vidas e falar aos nossos corações. Está colocada à nossa frente a escolha. Veja o que o pai diz na parábola. Vai hoje trabalhar na vinha. Não é amanhã, daqui a um ano, ou quando você ficar velho ou velha. Hoje é a oportunidade que Deus dá de ser agradável a Ele. Hoje devo me arrepender de tudo que não está em conformidade com sua vontade. Hoje devo louvar e adorar a Deus. Hoje devo ouvir ao chamado de Deus e atendê-lo. Que assim seja. Nesse momento em que estamos chegando ao fim deste culto, desta festa, nesse momento em que juntos estivemos orando, louvando e ouvindo a palavra de Deus, é um momento de nós também compartilharmos com os nossos irmãos as nossas alegrias, a nossa gratidão e também compartilharmos as nossas petições, os nossos pedidos de ajuda a Deus. Que nesse momento, cada um de nós que sentir no coração que o irmão possa estar orando por você, um momento de compartilharmos e lá nos grupos do WhatsApp, Família IPU, Atibaia, Comunhão e Edificação, no grupo do Facebook também, né? Lá na página da igreja, IPU Atibaia, ou mesmo aqui nesse chat do YouTube, onde estamos
participando deste culto juntos, colocar lá o seu pedido de oração ou o seu agradecimento. Enquanto cantamos um cântico, todos juntos, é um momento para expressarmos os nossos pedidos. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todo proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, e eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. De mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus ali na cruz me quis salvar. Então somente nele espero, sim, e sempre esperarei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, neste momento em que teu povo reunido através da internet, através das redes sociais, da rede de comunicação, por este motivo de distanciamento que sofremos, Pai, um dos outros, mas com a vontade de estarmos juntos e de querermos ajudar uns aos outros, Pai, estamos aqui nesse momento de oração, nesse momento de encerramento deste culto, Pai, no qual te louvamos, te adoramos, te engrandecemos, e que ouvimos a tua palavra que nos tocou no coração e que nos faz doer a dor que o outro está sentindo também, sentir a necessidade que o outro está sentindo, Pai. E por isso nós colocamos todos os pedidos que foram agora colocados no teu altar, cada um através do WhatsApp, do Facebook, do YouTube, ou aquele que na sua casa, Pai, inclinou a sua cabeça e está orando junto pelo seu motivo em especial, seja ele pela falta de emprego, por doença, por solidão, pela falta de estarmos juntos e podermos dar um abraço uns nos outros, Pai. Eu venho te pedir que receba todos os pedidos colocados no teu altar, Pai, e que o Senhor possa, a cada um deles, fazer aquilo que é do teu agrado, Pai, que possa aliviar a carga de cada um deles,
mas sempre sendo o teu querer, não o nosso querer, Pai. Te pedimos também, te agradecemos pelas bênçãos alcançadas, pela chuva que caiu nesta semana, que fez apagar os incêndios que consumiam as matas do nosso país, em algumas regiões, que fez lavar o ar e purificar, fazendo um ar mais agradável para podermos viver, Pai. Te agradecemos por tudo e reconhecemos que a Tua mão nos tocando, é o Teu sopro nos inspirando a ter mais esperança neste mundo, Pai. Te peço que esteja com todos nós, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo vos envolva, irmãos, renove as vossas esperanças, conceda-lhes força, hoje e para sempre. Amém. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou.
tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim.